Oi meninas, o tema desse mês nosso será autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é conhecer a si mesma. E eu sempre falo, como é que você conhece algo? Eu tô até aqui com essa fruta. Como é que eu vou saber que fruta é essa? Aliás, vocês sabem qual é? Eu tô achando que é um cacau, eu acho. Por que eu acho? Porque eu não tenho convívio com cacau. Então, se eu não tenho convívio, se eu não vejo ele muito, se ele não faz parte da minha realidade, quando eu encontro com ele, eu fico na dúvida do que ele é. Agora, se eu te mostro essa fruta, eu sei que é uma laranja. Por que eu sei que é uma laranja? Porque ela faz parte do meu convívio, porque eu relaciono com ela todos os dias. Então, eu identifico claramente o que ela é. E eu me relaciono com ela da melhor forma possível, porque eu sei que eu consigo fazer um suco, que eu consigo fazer um doce, porque eu conheço ela e sei as funções dela, sei como ela funciona. Agora vamos voltar no cacau. Se eu não conheço o cacau, eu vou ficar muito tempo com ele aqui do meu lado, sem usar ele. Eu vou ficar muito tempo, eu vou investir muito tempo para entender o que eu vou fazer com ele, porque eu não o conheço. Mas a partir do momento em que eu abro ele, começo a conhecer, experimento, crio um relacionamento com ele, entendo que o cacau, se isso aqui for cacau mesmo, pode se transformar o quê? Num chocolate, posso fazer outros doces com ele, aí meu relacionamento dele fica melhor. Resumo, o que é autoconhecimento? É necessário eu olhar para mim mesma e eu me relacionar comigo, me conhecer. Porque se eu não me conheço, eu não uso as minhas potencialidades. Se eu não me conheço, eu não... Primeiro, por que eu não vou usar? Porque eu não sei quais são. Eu não sei nem o sabor, eu não sei a textura, eu não sei as funções, as possibilidades, porque eu não entrei em contato. Então, eu resumiria assim, que o autoconhecimento é isso. E vocês podem usar, durante o Casadinhas, objetos para você falar sobre autoconhecimento. Uma das coisas legais é você pedir para uma pessoa levar um objeto que ela se identifica. Então, vamos supor, sei lá, que a pessoa leva, que eu tô com algumas frutas aqui, né? Leva um limão. Um pratinho decorativo com limão. E aí você vai perguntar pra ela, vai começar a fazer perguntas, né? Quando vocês forem fazer a dinâmica. O que você vê no limão? Por que você gosta do limão? Por que você gostou desse prato decorativo com limão? Ah, gostei do prato decorativo do limão porque ele chama atenção, porque ele é brilhoso, porque ele é atraente. Então, provavelmente ela tá falando de uma característica dela, de que ela gosta de receber olhares, de que ela gosta de ser elogiada, de que ela gosta de chegar num lugar chegando. E aí a gente iria até para um perfil influente, que pode ser essa linha. Que no próximo mês, esse é o nosso objetivo. No próximo mês não, no próprio mês de setembro, a gente quer fazer um workshop sobre isso. Pessoas que querem aprofundar no autoconhecimento, entender que o perfil comportamental andam assim com o autoconhecimento. Porque se eu sei que eu tenho essas características do limão que eu acabei de falar, eu sei que eu posso ter um perfil influente. E esse perfil influente não é aquele que vai ver detalhes, não é aquele que vai falar baixo, não é aquele que vai querer ficar caseira todos os dias em casa. E aí é casado com uma pessoa caseira. Ok, ela vai conseguir ser caseira, mas ela vai gastar muita energia para ser caseira, porque ela tá fora do lugar dela. O lugar dela é o quê? Relacionando com pessoas, conectando, ela se energiza nisso. A maioria dos influentes, tá? Porque a gente precisa fazer o teste para ver, porque ela pode ser uma influente que gosta de ficar mais reservada. Tem isso sim, tá? No teste que eu aplico a gente consegue ver isso. Mas vamos pegar uma influente mais geral. Ela vai querer relacionar, ela vai querer sair, ela vai querer gerar conexões. Um conforme, que aí na linguagem da igreja seria um melancólico, ele já vai querer o quê? Ler um livro, ficar olhando para a natureza, relaxar, ouvir música de preferência mais lenta, que ela vai entrar o quê? No interior dela. Então os perfis andam assim com o autoconhecimento, por isso a gente quer oferecer workshop e depois a gente vai falar sobre isso. Agora, dentro do autoconhecimento, quem que vocês podem trazer para começar também a refletir? Então, eu já dei para vocês a ideia das frutas, né, para vocês começarem a explicar sobre autoconhecimento. Dei a ideia do objeto, que vocês podem pedir para ela trazer um objeto e falar sobre aquele objeto. Não avisem elas que é sobre autoconhecimento. Deixa elas falarem do objeto. E aí, do que elas falarem, aí você pergunta, o que nesse objeto tem a ver com você?
Você acha que tem alguma coisa desse objeto que tem a ver com você? Dessas características que você falou? E aí ela vai se descobrindo. É muito legal. Então, dei essa também. E agora a gente vai pra terceira, que você pode usar um personagem bíblico. Eu gosto muito de trabalhar com o personagem Moisés, tá? Inclusive tem no Netflix, você pode também indicar para as casadinhas, uma série, acho que é Testemunhos de Moisés, que é muito legal. São alguns episódios, acho que são 4, que vai mostrar a caminhada de Moisés com Deus ali. E em Êxodo 3 e 4, algo que eu amo na história de Moisés. Por quê? É quando ele tem o primeiro contato com Deus, lá na sarça ardente. Que ele vai ver um arbusto pegando fogo e o que ele faz? Se aproxima. Olha aí o que eu tô te dizendo, que eu comecei falando. Para eu conhecer, o que eu tenho que fazer? Me aproximar. Então, por que Deus usou uma sarça ardente? Eu acredito que foi para aproximar essas pessoas, Moisés da sarça, porque é só nessa proximidade que ele conseguiria conhecer Deus, e Deus queria se apresentar para ele. Então, chamou a atenção, se aproximou. E aí começou um diálogo de Moisés com Deus. E aí Moisés começa a perguntar, mas quem é você? Né? Que ele nunca tinha tido contato com Deus, tá vendo? Quando eu não conheço, eu preciso perguntar, preciso fazer perguntas, porque eu não sei quem é. E começou a perguntar para Deus, quem é você? Aí ele fala, eu sou o Deus dos israelitas, dos seus antepassados. Eu sou conhecido como Eu Sou. E ele vai falando para ele a missão que ele deu para Moisés. E a missão que ele deu foi, eu estou levantando você para chamar o meu povo, tirar o meu povo do Egito. E aí, o que acontece com Moisés? Moisés faz um monte de pergunta para Deus e começa a dizer, mas eu não vou dar conta, mas eu não consigo, quem sou eu? Vão acreditar em mim? Vão acreditar que eu encontrei com o grande Eu Sou? Aí Deus fala, fale para eles que você encontrou com Eu Sou, eles sabem quem eu sou. Né? Olha o medo de Moisés, tipo, vão acreditar em mim? Vão acreditar que você se encontrou comigo? Porque ele não conhecia. Então ele faz perguntas para Deus, como que eu vou fazer isso? E por ele não se conhecer, o que ele também fica fazendo com Deus? Ele fica, mas Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu vou gaguejar na hora, mas eu não dou conta, eu não consigo. E o que me chama muita atenção, que é no capítulo 4, ele vai falar, ele se irrita com Moisés. E ele fala, tipo, chega, eu já falei que eu vou te levantar, eu já falei que eu tô com você, eu já falei que você dá conta. Chega de duvidar, Moisés. Mas Moisés duvidava, por quê? Porque ele não se conhecia. Porque ele não tinha testado as ferramentas dele, as habilidades dele. E aí, de repente, um Deus que é subjetivo, você não é subjetivo no sentido de você não abraçar, não tocar, vai lá e fala, você dá conta. Então, por isso que eu digo que o autoconhecimento ele é importante ser trabalhado. Porque enquanto a pessoa não se convencer de quem ela é, ninguém muda ela. Ninguém transforma ela. Que tem um vídeo meu sobre isso que eu vou colocar aqui. Ninguém transforma ela, ninguém conecta com ela, a não ser que ela se permita se conectar, a não ser que ela se permita se desenvolver e se transformar. Por isso o autoconhecimento é tão importante. E quarta, eu tô te dando várias opções pra você fazer com as casadinhas. Quarta coisa que você pode fazer nas casadinhas, gosto muito de usar, que aí eu vou deixar uma aula minha aqui sobre isso, tá? Essa aula deve ter uns 30 minutos. Tá dentro do YouTube, então você pode acelerar ele se você for mais agitado, for mais do perfil influente, sanguíneo, dominante, colérico. Tem um garfo e uma faca. E uma colher. Você pode usar isso lá nas casadinhas. Se você é o garfo e tenta pegar uma sopa, vai dar certo? Responde. Se você é uma colher e quer cortar um pão, vai dar certo? Se você é uma faca e vai querer pegar uma sopa, pegar um pedaço de, sei lá, um pedaço do pão, de um ovo, talvez você até dê um jeitinho, mas pode machucar sua boca e não vai ficar muito bom esse negócio. Interessante isso, né? Você pode até mostrar a faca tentando ser garfo, ela até consegue fazer algumas coisas, mas a eficiência, a qualidade não é a mesma. Por quê? Quando eu saio da minha identidade, eu não consigo me movimentar da melhor forma que eu posso me movimentar. Porque eu não tô usando os meus dons. Porque eu não tô usando aquilo que Deus me chamou pra ser. Foi muito legal esse da faca que eu acabei de falar pra vocês, com a minha ficha. Com a faca, às vezes você consegue, com a pontinha, pegar um pedaço de maçã. Mas colocar na boca pode machucar a boca. Dependendo do tamanho, você não vai ter firmeza.
Então, quando eu não assumo a minha identidade, eu não assumo quem eu sou, eu até consigo fazer algumas coisas, mas não dura muito tempo. E pode gerar muitos machucados. Pode machucar outras pessoas. Pode me machucar, inclusive. Olha que legal. Então, voltando também em Moisés. Então, lá em Moisés também tem algo que acontece que é interessante. Deus faz 3 momentos com Moisés de transformar. Eu tô sem a palavra aqui agora. Eu não vou lembrar de cor, mas depois vocês veem lá, qualquer coisa eu coloco aqui também. Que é transformar a vara em serpente. Transformar... são 3 processos que ele faz com Moisés. E aí eu me perguntei, Deus, por que o Senhor fez isso com Moisés? E eu entendi algo. Deus, ele nos ama tanto. E Deus, ele quer mostrar tanto a necessidade de nós confiarmos nele. Confiarmos no que ele sabe sobre nós. Nos achegarmos a ele, nos entregarmos a ele. Que ele mostra essas 3 coisas para convencer Moisés a confiar nele. Para convencer Moisés de quem ele era. Então, Deus, ele quer muito esse relacionamento com a gente. Porque quando ele se relaciona, quando a gente se entrega, quando a gente confia no que ele diz, é quando a gente acessa a nossa identidade. E aí é uma pergunta que você pode fazer para os casadinhos e eu faço para vocês. Você confia no que Deus fala sobre você? E fica também uma tarefinha. Levanta os versículos do que Deus fala sobre mim. O que Deus fala sobre nós. Levanta os versículos, joga aí no Google. Eu sou vencedora. Eu sou amada, eu sou capaz. Deus me escolheu desde do ventre, igual fala em Jeremias e em Josué. Eu sou forte e corajosa, quando Deus chama Josué. Pega os versículos, declara, isso é uma tarefinha que você pode dar para as casadinhas. Declara esses versículos sobre a sua vida e sobre a vida das casadinhas. Dizendo para elas, vocês são tudo isso aqui, que a palavra diz que você é. Mas, vou dar outro exemplo, o tanto de exemplo que eu tô dando pra vocês. Mas por que muitas vezes a gente não acredita no que a palavra fala sobre nós? Deixa eu usar novamente minhas frutas. Por que muitas vezes a gente não acredita no que Deus fala sobre nós? Por que muitas vezes nós não acreditamos no que Deus fala sobre nós? Por que não acreditamos no que Deus fala sobre nós? Aqui é o seu espírito, aqui é sua alma, aqui é o seu corpo. O espírito sabe quem você é? Sim, porque o espírito ouve direto de Deus, porque Deus é espírito. Então a conexão minha é espírito com espírito. Mas aí o espírito vai lá e fala para sua alma. Só que a sua alma ouve o espírito, aceita ou não aceita? Aqui é a questão. Devido às nossas experiências e às nossas crenças que a gente desenvolveu ao longo da nossa história, a sua alma pode estar machucada. E se sua alma está machucada, talvez ela não vai acreditar no que o seu espírito diz. Então, por isso que eu falo que a gente precisa olhar para a alma, sarar essa alma, para quando o espírito falar, essa alma acreditar. E aí, se essa alma acredita, ela fala pro corpo. E quando eu falo corpo, aqui estão os comportamentos. Então, vamos dar um exemplo. Você é amada, você é escolhida desde o ventre. Igual o Salmo 139 ou 19 diz: eu te escolhi, eu vi você lá, quando um embriãozinho. Eu te escolhi, eu te chamei pra terra e usei sua mãe pra pôr no útero e gerar você. Mas bate aqui e diz, não, mas isso não é verdade, porque se o Senhor me amasse, não teria me entregado essa mãe desse jeito, um pai que me bate, uma mãe que não me acolhe, um irmão que me abusa. E essa alma machucada não consegue acreditar no que o Espírito diz. Mas se você vem aqui e trata essa alma, ela passa a acreditar. E uma alma não tratada, com essas crenças que eu dei de exemplo, o que vai fazer com o seu corpo? Eu não sou valorizada, eu não tenho valor. Então, eu vou me entregar para qualquer homem. Então, vou deixar que me batam. Então, vou aceitar abusos físicos e verbais. E aí, esses comportamentos quando eu faço isso, eu vou reafirmando que essa alma acredita e não o que esse espírito me diz. Por isso a importância do autoconhecimento, de entender, do autoconhecimento, que a gente já falou lá atrás, e de entender quem Deus diz que eu sou.
quem o Espírito me diz que eu sou. E a importância de tratar essa alma para que essa relação aqui esteja saudável. Consequentemente, meus comportamentos sejam saudáveis comigo mesmo e com as pessoas à minha volta. Então, eu tentei entregar, gente, o máximo de conhecimento, ilustrações para vocês levarem para o Casadinhas. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito de trabalhar de forma prática. Então, eu trouxe exemplos práticos que vocês podem usar as ferramentas lá na sua casa, os talheres, as frutas, o objeto, se você quiser deixar de tarefa para elas, para você falar de um tema tão profundo. Um tema tão profundo e tão importante, tá? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, eu vou deixar 2 vídeos no Instagram. Um eu posto amanhã, o hoje já postei hoje, então eu consigo mandar aqui. São mais ilustrações para vocês. E vou mandar também a aula de autoconhecimento, tá bom? Que eu vou falar dos talheres e outras coisas mais. E reforço a importância da gente, eu falo que um dos primeiros passos, assim, um dos passos, a pessoa fala, mas eu não sei por onde começar a me conhecer. Eu digo que tem 2 formas mais fáceis de começar esse processo de autoconhecimento. Aquilo que está acessível para todo mundo, que é a palavra, que é Deus, que é se relacionar com Ele, que é ouvir o Espírito. E você ouve o Espírito orando, indo na igreja, lendo a palavra. E 2, acessando o seu perfil comportamental. Por que eu falo que é tão importante? Porque com o perfil comportamental eu passei a me aceitar mais. Com o perfil comportamental eu passei a entender como eu funcionava e como os meus parentes funcionavam, os meus familiares. E com isso eu comecei a aceitar melhor eles e me aceitar mais. Então eu percebi que conhecendo a forma que eu me coloco no mundo, os meus comportamentos, e isso é perfil comportamental, eu paro de brigar comigo mesma, eu paro de ser um garfo querendo ser uma colher. Eu paro de ser uma colher querendo ser uma faca. Porque eu comecei a entender os dons que Deus me deu. Porque perfil comportamental vai mostrar aqueles comportamentos que você tem tendência a fazer. Então, só para dar mais um exemplo, o dominante, que seria o colérico, ele tem tendência de solucionar as coisas muito rápidos. Então, o que é legal? Você tem um problema, entrega esse problema para um dominante. Entrega esse problema para um colérico, que é a mesma coisa, né? Só são teorias um pouco diferentes. Ele vai resolver assim. Agora, entrega esse mesmo problema para um conforme estável ou... falando em temperamentos melancólico e fleumático, vai dar ruim, porque eles vão demorar muito tempo, eles vão ficar confusos e eles não vão conseguir te entregar. E, trazendo para o Casadinhas, se eu tenho um marido dominante e tenho uma esposa estável, eles são opostos. Que aí no curso, né, no workshop, eu explico isso. Eles são opostos, e sendo opostos, o dominante quer uma solução rápida, o estável precisa de tempo. O dominante toma uma decisão, tipo, vamos jantar agora, daqui 10 minutos. O estável fala, não, mas eu não tenho roupa, que roupa que eu vou, eu não arrumei os meninos, eu não arrumei a casa, eu tenho que me organizar. Porque eu preciso de planejar. Então, conhecer os perfis comportamentais também diminui as brigas dos relacionamentos. Por isso, a gente tá com uma ideia fantástica, que quando a gente for falar do workshop, a gente vai passar pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Qualquer dúvida, tô por aqui.